Quando começam a ser caçados por uma organização criminosa, um grupo de heróis aposentados volta à ativa para descobrir quem é o inimigo enquanto tentam impedir uma guerra nuclear. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do filme Watchmen, de 2009, então preparem-se, é hora do recap! Após os soviéticos testarem bombas próximo ao território do Alasca, a América entra em estado de alerta e o presidente Nixon faz um aviso sobre as consequências de uma guerra nuclear. Do seu apartamento, o antigo super-herói conhecido como Comediante assiste a reportagem quando alguém arromba a porta e invade o lugar. Para se defender, o ex-vigilante arremessa a xícara na direção do invasor e pega sua arma para disparar contra ele. Porém, mesmo sendo um excelente atirador, ele é facilmente desarmado e começa a tomar uma surra do estranho. Encurralado, o Comediante pega uma das facas da cozinha e tenta acertar o invasor. Mas mesmo tendo anos de experiência, ele não consegue acertar um único golpe no inimigo e é arremessado pela janela do apartamento, morrendo assim que se choca contra o chão. Algumas horas mais tarde, um ex-vigilante conhecido como Rorschach está passando pela calçada quando vê o broche do Comediante ainda manchado de sangue. Curioso para saber o que aconteceu, ele utiliza um arpel para subir até o apartamento e investiga a cena do crime, descobrindo que quem morreu foi um ex-companheiro. Sabendo que nenhuma pessoa normal seria capaz de derrotar o Comediante, Rorschach decide que irá investigar o caso e resolve começar comunicando aos outros vigilantes sobre o que aconteceu. Para isso, ele vai até o apartamento de Daniel, um super-herói aposentado que era conhecido como Coruja. Preocupado com a segurança dele, Rorschach conta sobre o que aconteceu com o Comediante e Dan sugere que pode ter sido um crime político, pois o antigo parceiro estava ajudando o governo a acabar com repúblicas marxistas. Rorschach então conta sobre suas suspeitas de que alguém quer exterminar os heróis e Daniel o acusa de estar sendo paranoico, recomendando que ele pare de investigar e vá viver uma vida normal, como os outros ex-vigilantes. Chateado com o que o amigo diz, Rorschach vai embora e deixa Dan sozinho para visitar Ozymandias, um antigo vigilante que se tornou um empresário bilionário após a aposentadoria, revelando sua verdadeira identidade como Adrian Veidt para todo o planeta. Após reencontrar o antigo amigo, Daniel conta sobre o que Rorschach disse e pede para que ele tome cuidado, pois como todos sabem sua verdadeira identidade, Adrian pode ser o próximo alvo. Mas diferente do esperado, Ozymandias não parece preocupado com isso e diz que está totalmente focado em encontrar uma solução pacífica para o confronto entre os soviéticos e os americanos. Depois de falar com quase todos os Watchmen, Rorschach decide invadir o centro de pesquisas Rockefeller para avisar aos dois últimos vigilantes, Dr. Manhattan e Laurie, um casal de ex-heróis que ajudam o governo americano com pesquisas científicas. Assim que vê o antigo colega, Manhattan consegue ler sua mente e diz que apesar de poder ver o futuro, alguma coisa está impedindo que ele consiga enxergar o que vai acontecer. Sendo assim, John não faz ideia se a identidade do criminoso será descoberta e pede para que ele vá embora. Ainda assim, Rorschach continua querendo respostas e começa a interrogar Manhattan, que o teleporta para fora do laboratório, deixando o vigilante mascarado falando sozinho. Sem mais amigos para avisar, ele decide finalmente entrar em ação e começa a coletar informações, invadindo a casa de um antigo vilão conhecido como Moloch, para perguntar por que ele foi ao velório do Comediante. Apesar de negar de início, após 2 dedos quebrados, o homem decide confessar e revela que queria fazer uma última homenagem ao rival, deixando Rorschach curioso sobre como ele sabia da verdadeira identidade do Comediante. Sem ter como esconder informações, o vilão revela que uma semana antes de morrer, o ex-vigilante veio até a sua casa sem máscara e completamente bêbado, para se lamentar pelas coisas horríveis que fez durante a Guerra do Vietnã. Depois de desabafar, o Comediante disse que o nome de Moloch também estava na lista e depois fugiu pela janela, deixando o ex-vilão ainda mais confuso. Após ouvir toda a história, Rorschach vai embora e visita o túmulo do Comediante, enquanto se questiona sobre a lista que Moloch mencionou. No laboratório Rockefeller, Laurie discute sobre a falta de atenção de John para o relacionamento e diz que não quer mais dividi-lo com o resto do mundo, indo embora das instalações
e visitando Daniel para desabafar um pouco. Como estava de saída para encontrar seu mentor, Dan a convida para beber e eles vão juntos em direção ao bar. Porém, enquanto estão passando por um beco, são encurralados por um grupo de bandidos e enfrentam todos de uma vez só. Mesmo em desvantagem numérica, os dois são muito mais experientes em combate e conseguem derrotar todos com bastante facilidade, chegando a causar ferimentos brutais nos dementes. No laboratório, John coloca um terno e vai para uma grande coletiva de imprensa, onde os jornalistas começam a fazer perguntas sobre a iminente guerra nuclear e a possível extinção da raça humana. Mas, diferente dos outros, um dos repórteres decide ser mais intrusivo e fala sobre o passado de Manhattan, revelando que seu antigo parceiro de pesquisas morreu de câncer. Além dele, o homem diz que Moloch e o general, que era o porta-voz de John, também tem câncer, sugerindo que a presença de Manhattan cause mutações cancerígenas nas células das pessoas. Achando isso ridículo, John responde que é impossível, e o repórter diz que Jane Slater também está com câncer, chamando a mulher para dar um depoimento ao vivo. Nesse momento, a ex-namorada de John aparece na frente das câmeras e revela que agora tem apenas 11 meses de vida, o que deixa Dr. Manhattan totalmente desestabilizado. Ao verem o estado de Jane, todos os repórteres se aglomeram ao redor do herói para fazer perguntas, e ele começa a se sentir sufocado, decidindo se teleportar e ficar exilado em Marte enquanto lida com a culpa. Sozinho no planeta vermelho, Jonathan começa a se lembrar da época que trabalhou junto com Jenny no laboratório, quase 40 anos antes. Um mês após começarem a trabalhar juntos, eles estão saindo das instalações quando John percebe que esqueceu o relógio e resolve voltar para buscar. Mas por algum motivo, assim que ele entra na câmara, o reator se inicia e começa a contaminar seu corpo com radiação nuclear. Enquanto as pessoas do lado de fora tentam desligar a energia, o corpo de Jonathan começa a se desintegrar uma camada após a outra, até que seus ossos são vaporizados. Algum tempo depois do acidente, o corpo de John volta a se reconstruir lentamente, até que retorna ao estado parecido com o original, mas dessa vez brilhando num tom de azul radioativo. Com poderes quase ilimitados, logo ele é recrutado pelo próprio presidente para lutar na Guerra do Vietnã, acabando com o conflito em poucas semanas. Enquanto extermina o exército inimigo, John conhece Lori e acaba abandonando Jenny para ficar com ela, deixando sua primeira namorada para envelhecer sozinha. Na Terra, o governo soviético fica sabendo sobre o desaparecimento de Manhattan e avançam cada vez mais no Alasca, deixando Nixon preocupado com um possível ataque nuclear. Sem saber se John voltará ou não, o presidente decide que irá neutralizar os soviéticos antes que eles ataquem e dá 2 dias para que seus generais preparem todas as ogivas. Com uma guerra nuclear prestes a acontecer, Adrian é visitado por alguns outros empresários que começam a acusá-lo de ser comunista. Para se defender das acusações, o bilionário fala sobre a sua infância e explica sua visão de mundo para os outros engravatados. Mas enquanto ele está falando, um homem visivelmente nervoso aparece no elevador e atinge quase todos tentando acertar Adrian. Graças aos seus anos lutando contra bandidos, Ozymandias consegue se esquivar dos disparos e acerta um golpe que derruba o bandido na água. Imaginando que ele tem uma cápsula de veneno, Adrian coloca as mãos na boca do homem para impedir que ele engula. No entanto, isso não dá certo e logo o invasor entra em colapso, perdendo a vida em poucos segundos. Com isso, Dan e Lori chegam à conclusão de que Rorschach estava certo e decidem ficar juntos por um tempo para garantir a segurança um do outro. Após ficar sabendo sobre o que tentaram fazer com Adrian, Rorschach vai até o apartamento do atirador e descobre que ele trabalhava para a Pirâmide Transnacional, a mesma empresa para a qual Moloch trabalha. Sabendo disso, o vigilante mascarado retorna para a casa do vilão com ainda mais perguntas, mas o encontra com uma bala enfiada na testa. Nesse momento, a polícia aparece na entrada do apartamento e dizem saber que Rorschach está lá dentro, deixando bem claro que alguém armou para ele. Encurralado, o herói começa a procurar por algo que possa utilizar e pega uma lata de spray para cabelo, utilizando gás inflamável com alguns fósforos para improvisar um lança-chamas e queimar os policiais.
Mesmo sem armas de fogo, Rorschach consegue incapacitar vários oficiais e salta da janela para tentar fugir. Porém, ainda mais homens estão esperando do lado de fora e ele é capturado, tendo seu capuz removido e sua identidade revelada em rede nacional. Na delegacia, um agente se senta para conversar e pede para que ele fale sobre a morte de Moloch, alegando que se o Walter colaborar, conseguirá mantê-lo em uma cela privada. O policial então começa a fazer algumas perguntas e insiste em chamar Rorschach pelo seu nome verdadeiro, o que deixa o vigilante ainda mais furioso e faz ele escolher não colaborar. Por causa disso, Rorschach é colocado com os outros presos e logo no primeiro dia um deles tenta implicar com o novato durante o almoço. Porém, Walter está com sangue nos olhos e não pensa duas vezes antes de jogar uma fritadeira com óleo fervente na cara do valentão. Após a briga, Rorschach é colocado na solitária e visitado por um grupo de vilões que foram presos por ele e pelo Coruja. Querendo vingança, os homens avisam que vai ter uma rebelião e que em breve voltarão para pegá-lo. Mas Walter não fica nem um pouco intimidado e diz que estará esperando. Na casa de Daniel, Laurie encontra a antiga aeronave dos Watchmen e começa a mexer nos botões sem saber o que eles fazem, causando um incêndio que quase atinge todo o prédio. Ao ouvir os gritos da mulher, Dan corre até ela com o extintor e consegue apagar as chamas antes que se espalhem, salvando tanto Laurie quanto Ark, a antiga aeronave do grupo. Por causa da adrenalina, os dois se sentem inspirados e decidem voltar à ativa por um dia, vestindo suas roupas de super-herói e saindo com Ark. Com os codinomes de Spectral e Coruja, os dois grampeiam um rádio da polícia e ficam sabendo sobre um grande incêndio que está acontecendo. Assim que chegam no lugar, Daniel começa a atirar na caixa d'água no terraço e faz uma grande quantidade de líquido cair sobre o teto em chamas, permitindo que Laurie pule no prédio para salvar as pessoas. Após pegarem todos os civis e deixá-los em segurança, os dois ficam sabendo que armaram para Rorschach e decidem ir até lá para resgatá-lo. No presídio, a rebelião começa e o criminoso volta com seus capangas para acabar com Walter. Porém, um dos homens acaba cometendo a burrice de colocar as mãos dentro da cela e Rorschach quebra os dedos dele, amarrando os braços do criminoso entre as barras. Ao invés de cortar o aço, o vilão pede para que o outro comparsa corte os braços do primeiro com uma serra, e ele acaba morrendo em poucos segundos graças ao sangramento. Confiante de que conseguirá acabar com os outros dois, Rorschach provoca os homens pedindo para que eles entrem, mas quando o capanga corta as barras, Walter consegue derrubá-lo e fazer com que ele bata a cabeça no vaso sanitário, desmaiando instantaneamente. Com o impacto, a água começa a se espalhar pelo chão da cela e acaba tocando um fio desencapado, eletrocutando o homem, que morre em poucos segundos. Após perder seus comparsas, o chefe da gangue tenta correr ao mesmo tempo em que Coruja e Spectral chegam para resgatar Rorschach. Enquanto o homem volta até a sala de interrogatório para pegar sua máscara, Daniel e Laurie começam a enfrentar os presos nas celas e derrotam cada um deles, nocauteando um a um. Agora o líder da gangue entra na sala de banho e acaba sendo visto por Rorschach, que não pensa duas vezes antes de entrar para finalizar o que ele começou. Após acabar com o vilão, Walter se reúne com os outros dois vigilantes, e juntos eles voltam para a base, onde são surpreendidos por uma cópia do Dr. Manhattan. John diz que quer conversar e chama Laurie para ir até Marte para falar com ele, teleportando a garota até seu corpo original. Lá, Jonathan mostra as engrenagens que esteve construindo, e a mulher pede para que ele impeça a guerra nuclear de acontecer. Mas como Manhattan se recusa a retornar para a Terra, Laurie pede para que ele pelo menos veja seu futuro. Atendendo ao pedido, John diz que terminará com ela chorando por causa dos milhões de mortos. Mas diferente do que os humanos pensam, isso não fará a menor diferença para o restante do universo. Completamente apático, Manhattan fala sobre como a vida é superestimada e a mulher fica completamente furiosa, pedindo para ele mandá-la de volta para que ela morra com sua mãe. Mas antes de enviá-la, John coloca as mãos sobre sua cabeça e começa a liberar memórias bloqueadas do passado de Laurie. Nessas lembranças, a garota se recorda de uma conversa que presenciou quando era pequena
e descobre que o comediante era o seu pai biológico, ficando revoltada ao saber que nunca conseguiu ter uma conversa de verdade com ele. Querendo consolá-la, John se aproxima e protege Lori com seu campo de força, enquanto toneladas de cristal caem sobre ela. Comovido com sua tristeza, Manhattan pede desculpas por tudo que a fez passar e admite que a vida é um milagre, aceitando levá-la de volta para a Terra e impedir a guerra. Enquanto eles ainda estão em Marte, Rorschach e Dan tentam descobrir algo no mundo do crime e vão até um bar frequentado por vilões para perguntar se alguém já ouviu falar da pirâmide transnacional. Quase que instantaneamente, todas as pessoas olham para um homem que pega um copo e ameaça Rorschach para mantê-lo longe. Mas o vigilante não demonstra medo e esmaga o vidro nas mãos do estranho, fazendo inúmeros cacos cortarem sua pele. Sentindo a dor de cada corte, o homem decide colaborar e Rorschach pergunta sobre a ligação da pirâmide com Moloch e o homem que tentou eliminar Adrian. No entanto, o homem diz que era apenas um recrutador e que contratou os dois a mando de Jane Slater. Ao ficarem sabendo que a ex do Manhattan também trabalha na pirâmide, os dois têm a ideia de utilizar a inteligência de Adrian a seu favor e decidem visitar o amigo. Para isso, eles procuram pelo bilionário em casa e no escritório, mas como não conseguem encontrá-lo, decidem checar no computador para ver se encontram alguma agenda. Enquanto Daniel tenta descobrir a senha de acesso, Rorschach checa todas as descobertas no seu diário e chega à conclusão que a lista que o comediante viu era de pessoas que a pirâmide estava contaminando com câncer, tudo para acusar Dr. Manhattan. Nesse momento, Daniel finalmente consegue acessar os arquivos e encontra uma pasta com o logo da pirâmide. Clicando no ícone, ele vê uma grande quantidade de dados da organização e descobre que ela é gerenciada pela Void International, a empresa de Adrian. Prestes a enfrentarem o homem mais inteligente do mundo, a dupla de vigilantes voa para a Antártida. Porém, a temperatura é tão baixa que os motores do Ark começam a congelar, fazendo eles perderem muita altitude e baterem numa geleira, pousando de forma nada suave no meio do deserto de gelo. Daniel então tem a ideia de deixar o lança-chamas para reaquecer os motores enquanto caminham em direção à base. Porém, Adrian vê os dois chegando pelas câmeras e já está esperando. Sem saber que foi descoberto, Rorschach se aproxima de forma furtiva e avança com tudo para cima do antigo companheiro, se chocando contra os monitores. Percebendo que não será tão fácil, Coruja decide ajudar e começa a usar os dispositivos do seu cinto de utilidades. Rorschach e o Batman da série B não têm a mínima chance contra Ozymandias. Com os inimigos no chão, Adrian explica que o comediante foi o primeiro a descobrir seus planos e por isso foi o primeiro a morrer. Depois de fazer isso, o vilão investiu boa parte do seu dinheiro em uma pesquisa sobre táquions, uma partícula com velocidades acima da luz e que consegue neutralizar boa parte dos poderes do Dr. Manhattan, principalmente sua semi-onisciência e sua capacidade de ver o futuro. Com isso, o bilionário conseguiu manipular John para fazer ele achar que transmitiu câncer para pessoas e consequentemente se exilar. Mas antes disso, utilizou todos os poderes de Manhattan para ajudá-la a desenvolver o reator de energia infinita. Curioso, Dan pergunta sobre o homem que tentou eliminá-lo no escritório e Adrian revela que ele o contratou para fazer isso, utilizando uma cápsula de cianeto para acabar com o homem antes que ele conseguisse contar qualquer coisa. Com isso, Adrian ficou apenas com uma última pedra no sapato: Rorschach e sua teoria sobre o exterminador de vigilantes. Por causa disso, o bilionário eliminou Moloch e fez de tudo para incriminar o Walter, abrindo caminho para que a pirâmide cumpra seus objetivos. Furioso, Coruja diz que deveriam transformar o mundo num lugar melhor, e Adrian argumenta que é exatamente isso que está fazendo, utilizando o reator que John construiu para eliminar milhões de pessoas nas principais capitais do mundo. Com isso, ele planeja que todos pensem que foi o Dr. Manhattan que fez isso, e espera que os países se unam para combatê-lo, se esquecendo completamente da guerra nuclear. Dessa maneira, ele sacrificará alguns poucos milhões de vidas para salvar outras bilhões. Obviamente, Rorschach e Daniel não estão dispostos a permitir que isso aconteça e prometem impedi-lo.
Porém, Adrian responde que os ataques já aconteceram e que não teria contado tudo isso se houvesse alguma possibilidade deles impedirem. Nesse momento, Manhattan e Laurie chegam no centro de Nova York e encontram a cidade completamente destruída, fazendo a garota acreditar que foi por um ataque nuclear. John então explica que não foi isso que aconteceu e os teleporta para onde Adrian está. Sabendo de tudo, Jonathan começa a seguir Ozymandias, que o atrai para uma câmara, assim como a que lhe deu poderes, fazendo o corpo de Dr. Manhattan se desintegrar. Mas graças à sua regeneração a nível molecular, ele consegue se reconstruir com uma facilidade extrema. Prestes a ser eliminado, Adrian pega o controle e liga todas as TVs em um pronunciamento ao vivo do presidente Nixon sobre os supostos ataques do Dr. Manhattan. Após as explosões simultâneas em várias partes do mundo, o presidente diz que entrou em contato com o primeiro-ministro da União Soviética e que eles abandonaram todas as diferenças para unirem forças e lutarem contra o novo inimigo, chegando até mesmo a assinarem um tratado de paz. Percebendo que o plano de Adrian deu certo, Manhattan decide manter as coisas como estão e pensa em assumir a responsabilidade pelos ataques. Mas Rorschach se recusa a aceitar isso e diz que irá expor o plano de Ozymandias assim que voltar para a civilização. Para impedi-lo, John teleporta para frente de Walter e diz que não pode permitir que ele arrisque o futuro da vida na Terra, fazendo o corpo do antigo companheiro explodir em 1000 pedaços na frente dos outros vigilantes. Após isso, Manhattan decide abandonar nossa galáxia e vai viver em outro lugar, fazendo todas as nações cooperarem entre si e manterem a paz até encontrá-lo. Mas sem que ninguém saiba, o diário de Rorschach ainda está por aí e é encontrado pelo estagiário de um jornal local, contendo tudo que ele descobriu durante as investigações. Galera, será que a humanidade conseguirá destruir Dr. Manhattan? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!